Então, está gravando. Bem, boa noite a todas. Começando aqui a aula 3/4, embora no slide está 2, né? Mas a aula já é a aula 3/4. Lembra que a gente conversou semana passada? Eu juntei duas aulas numa para a gente conseguir organizar o nosso raciocínio, até porque eu quero que sobre um pouco, uma aula, pelo menos, para a gente, ou seja, o tempo de uma aula que vai estar diluído em várias aulas, até a gente chegar na prova, até o primeiro, né, a primeira atividade lá de avaliação, nós podermos considerar que existem ferramentas que vão nos ajudar a inovar. E, dentre elas, o que nós vamos ver hoje é uma ferramenta básica, extremamente poderosa, fácil. Quem conhece já deve até usar mais ou menos, alguns usam até bastante, e a gente pode usar ela para várias atividades da nossa vida, que é a agenda. Uma coisa eu garanto para vocês: se a gente não está organizado, nós dificilmente temos bons resultados. Os resultados que a gente conquista são resultados muito aquém do que a gente poderia estar conseguindo atingir e conquistar se tiver organizado. Portanto, recomendo fortemente que se organizem, planejem a vida, vê o que vai fazer. Tem coisas que vão escapar um pouco, que é o tal do inesperado, que também pode acontecer. Porém, quando a gente faz um bom planejamento, dificilmente a gente tem muitas surpresas, porque a gente pensou e avaliou um caminho a percorrer, um caminho a seguir. E quem tem intenção de criar uma empresa, criar um negócio próprio, avançar com uma iniciativa em que vai ser a sua vida propriamente dita, que pode mudar o jogo, pode mudar o rumo de tudo, até da família. Muitas vezes a gente tem bons exemplos de pessoas que começaram algum negócio pequeno e foi agregando a família, ficou um negócio familiar, foi crescendo, e todo mundo junto, e virou uma potência depois. O desafio é perceber os caminhos e as inovações, os movimentos do mercado, o que o público em torno da gente, da nossa clientela, está querendo e o que é que a concorrência está prometendo. E a gente tem que ficar meio em pé de igualdade para a gente não sambar fora do mercado e morrer. E isso vale até principalmente para empresas grandes. Não pensem, hoje a gente vai ver mais tarde, exemplos de empresas que eram monstruosas e que fecharam. Acabou. Acabou porque não souberam inovar ou não perceberam que o mercado estava mudando e que elas, então, quando optaram ou em manter o que sempre fez ou e não investir muito na inovação, elas morreram. Então, inovar também é uma condição única, sine qua non, que é uma frase do latim aí que o pessoal usa de vez em quando, é uma condição sem discussão. É assim, tem que ser. Então, quem está no mercado, seja você até funcionário numa empresa, trabalha numa empresa, se você não é uma pessoa inovadora, quando tiver que fazer uma lista de demissões ou de desligamentos ou de mudança de paradigma, pode ter certeza que você é um que vai sobrar. Então, por quê? Você não tem não está trazendo sempre o algo mais que quem está te contratando espera. Salvo aquelas exceções que a gente conversou na semana passada, que tem dono de empresa que não gosta muito que a gente dê muito palpite. Então, aí o que a gente tem que fazer é criar as nossas condições e construir o nosso próprio caminho. Até porque não tem nada escrito dizendo que a gente é obrigado a ficar naquela posição. Pelo contrário, nós temos que avançar, temos que evoluir, temos que crescer, e isso faz parte de um processo. E nós vamos falar um pouco sobre isso nesse livro aqui que a gente vai comentar hoje, O Dilema da Inovação. Esse livro é um clássico, esse livro foi editado em 2012, ele é de uma edição mais antiga, ele foi um relançamento, essa edição que eu estou aqui, um relançamento
de 2001, e ele não ficou velho. Por quê? Esse professor, o Clayton Christensen, ele é um precursor dos processos, pelo menos formais, da inovação dentro das faculdades. E ele introduziu muitos conceitos dentro da gestão, né? Vocês que são de administração, pessoas que estão envolvidas com esse caminho aí da gestão de empresas ou de negócios, precisa lembrar que as novas tecnologias, vocês já estão vivenciando isso, levaram algumas empresas ao fracasso, e essas novas tecnologias levaram algumas empresas ao sucesso, concorda? Tem gente que se deu bem com a nova tecnologia e tem gente que sambou fora, caiu do mercado, saiu fora porque não foi capaz de inovar. Mas hoje o nosso propósito é perceber como se dá essa inovação, de que maneira essa inovação ela é pertencente, ela faz parte do nosso processo, a que horas essa inovação ela é necessária aparecer. Mas para isso faz parte o tal do planejamento que eu estou falando para vocês desde o início. Portanto, o que acontece? Quando a gente tem uma inovação que é contribuidora, ela vai contribuir para um novo negócio, uma expansão de base de clientes, que ela vai contribuir para uma abertura no mercado. Isso tudo faz parte de um caminho, de um processo em que deve ser planejado mesmo. Ninguém faz isso à toa, não. Essas coisas aqui, deixa eu abrir aqui, deixa eu fechar aqui essa janelinha, senão vai tumultuar aqui o nosso negócio. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Vamos ver, então, agora que chegou mais um, Vitor, vamos lá fazer a nossa conversa aqui sobre inovação. Beleza. Hoje estamos com 29 até agora. Bom, pessoal, deixa eu compartilhar a tela para a gente começar a conversar mais diretamente sobre essa ideia, essa visão do que é inovação. Então, vou compartilhar o que nos interessa, o que nos é útil, e confirmem se vocês estão vendo, se a gente tem, se tem alguma dificuldade aí, está tudo certo, tudo beleza, tudo tranquilo? Boa. Então, ó, deixa eu salvar aqui essa tela, e aí a gente pega firme. Agora sim. Vando. Pronto. Deixa eu fechar isso aqui. Bom, ok, ver todos, vários entrando, André também chegando. Bom, nós vamos ver nessa aula de hoje, especialmente o que é inovação, beleza? Então, o que é isso? Alguém tem alguma sugestão do significado da palavra inovação? Inovar é colocar algo em prática, né? Algo que você cria e faz acontecer. Cria e faz acontecer. Alguém... Diga lá, Eliseu. Uma coisa que não existe, uma novidade no mercado. Então, cria que faz acontecer, algo que não existe, que é uma novidade. Alguém tem uma outra sugestão? Alguém que pega um produto ou vários produtos já existentes e une eles numa nova forma de apresentar esse produto, Então faz uma... inovar esse produto, né? Pegar o produto e melhorá-lo. Isso. Adriano, tem alguma contribuição? Uma adaptação, uma melhoria de um processo ou serviço. Todo mundo... tem alguém que discorda de alguma dessas visões que os colegas disseram? O Adriano, o Sandro, o Eliseu, o Kevin.
Alguém tem alguma outra visão disso? Tem alguma outra opinião? Deixa eu abrir o chat aqui. Acho que inovar é fazer diferente, né, professor? Inovar é fazer diferente. Também tem uma boa leitura também. Vamos lá. Quando a gente fala em inovação, deixa eu passar aqui o slide em que hoje a gente vai tratar, hoje a gente está nessa aula 4 aí, da inovação e a ferramenta. Segundo esse manual de Oslo, é um tratado que foi escrito lá no início do século passado, né, meados do século passado, aliás. Esse manual de Oslo divide a inovação em 4 tópicos. A inovação de produto, a inovação de processos, a inovação organizacional, da empresa, e a inovação do marketing. Nós vamos ver cada uma delas. E todas vão ser, de alguma maneira não, totalmente visões ou aplicações da inovação. Então, no processo, quando a gente fala em inovação de processos, de produtos, porque vai atrapalhando um pouco, que conforme vai entrando alguém, eu tenho que clicar para autorizar a entrar na sala. Aí fecha e vira o slide. Então, vamos lá. Na inovação de produtos, a gente fala em produto. Produto inovador é aquele fato, como alguns de vocês já disseram, algo que ou não existe, e é novo, é algo que existe, que foi aperfeiçoado, foi mudado, foi revisto, ou ele é um produto que está introduzindo uma nova forma de usar. É o mesmo produto, mas estão fazendo uma revisão na aplicação dele. E quando a gente fala em inovação de processo, a gente está falando de mudanças significativas no método, na forma como se faz. Então, a gente está falando numa inovação em um contexto, num encaminhamento, numa fluidez. As inovações organizacionais é quando a gente fala de empresas que estão mudando a sua forma de fazer, mudando a forma de trabalhar, as relações internas e externas. Então, uma empresa, uma inovação empresarial é quando introduz uma nova prática. A gente tem vários exemplos assim no mercado, principalmente na área de TI, na área de criação, de desenvolvimento, em que essas empresas inicialmente tinham lá um galpão com um monte de gente trabalhando para programar, para fazer leitura e tudo. E aí o que acontece? Essas empresas, por conta da tecnologia, primeiro, fizeram práticas em que todo mundo está em home office, por exemplo. Então, o home office é uma inovação para essa organização, porque antes ela não funcionava desse jeito. E eles viram que, de certa forma, criaram estratégias e formas de trabalho que não eram previstas antes, porque não se pensava em home office, e com a introdução ou com a necessidade do home office, fez-se, então, uma releitura, vamos chamar assim, do trabalho, e essas empresas passaram a ser inovadoras. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive contato com uma produtora, na verdade é uma produtora, esse slide está andando sozinho, você me desculpe, eu não botei animação, mas ele está andando. Eu estou voltando porque eu ainda quero falar da organização. Então, o que acontece? Essa produtora de aulas do EAD, que eu produzi algumas aulas para eles, lá para umas faculdades que eles prestam serviço, também eles são vendedores de aula. Como tem a saga aí que a gente... vocês têm aula aí que tem material que é e-book, e os infográficos, as aulas escritas, os testes, tem várias outras, e uma delas faz o quê? Cada um trabalha na sua casa, ninguém vai lá na empresa, não existe essa visita organizacional lá de ter que ir no lugar, não tem encontro, as reuniões são todas online, as atividades são todas desenvolvidas e as conversas, as definições são todas online. E essa empresa,
ela reduziu muito o custo dela, porque não precisou mais de ter um galpão com um monte de energia elétrica consumindo, com um monte de máquina ligada, com um monte de gente ali usando o banheiro, bebendo água, parando para lanche, tendo que fazer limpeza e tudo mais. Então, olha, o custo reduziu bastante. E aí o que acontece? Essas empresas se readequaram a essa nova necessidade que, no primeiro momento, foi imposto pela pandemia, foi imposta uma nova alternativa, um outro jeito de fazer, e daí surgiu uma nova prática organizacional. Então, aí foi meio peitado, né? Foi meio à força, mas a gente tem muitas situações que tem assim, o Google faz isso, o Yahoo, essas de tecnologia famosa aí, as redes sociais, todas elas, a gestão delas e a forma de trabalhar é completamente diferente do que a gente vê nas empresas, vamos chamar de tradicionais. Então, agora sim, vamos lá na coisa do marketing. A do marketing também é inovador, quando é uma inovação de marketing, que é da forma de apresentar, na forma de produzir uma embalagem, de uma promoção, preços, o ponto, a forma como apresenta isso no supermercado. Muitas vezes as iniciativas de divulgação, de comunicação de uma empresa foi modificada em função do marketing, em função dessa nova leitura, até porque as tecnologias ajudaram a ter novas ferramentas, outras alternativas de trabalho. Então, vamos aos tipos de inovação. Antes, porém, alguma pergunta, algum comentário, pessoal, sobre o que a gente viu? A inovação de produto, de processo, de organização e de marketing. Isso segundo aquele manual de Oslo, que eu vou dar a vocês, eu consegui esse manual, eu vou deixar no final da aula, tem um link, vocês baixam esse manual, é um manual grandão, tem um monte de coisa, um tratado sobre inovação. E o outro é o livro do Dilema da Inovação, mas aí o livro tem que comprar e o livro já é diferente. Então, o caso do manual é gratuito, que eu arranjei aí o PDF deles e vou mandar para vocês. Em complemento ao que tem, é mais para atender uma curiosidade, para quem quiser saber mais, para quem quiser dar uma visão um pouco mais ampliada, leituras, que esse manual de Oslo é como se fosse a Bíblia da inovação, dentro de um parâmetro feito por universidades, por faculdades no exterior e tudo, pesquisadores. Então, fizeram uma reunião lá de conceitos, ok? Então, isso aí, quem ficar até o final vai ganhar o manual de Oslo. Então, é o prêmio, é o bônus para quem conseguir ficar até o fim da aula. Beleza, pessoal? Vamos lá. Então, quais são os tipos de inovação? O primeiro tipo é baseado nesse estudo do Business Cycles, 1939, olha como é que isso é antigo, é do Schampert. Esse tratado, foi o primeiro cara que lá em 39 fez já um bom trabalho, um bom estudo, um bom desenvolvimento dos ciclos dos negócios, né? Traduzindo aí ao pé da letra, e são as fluências dos negócios que acontecem na coisa da inovação. Segundo ele, nós vamos ter inovação olhando para novos produtos, novos métodos de produção, novos mercados, novas matérias-primas e novas estruturas de mercado. Lembra lá do outro que a gente falou só de produto, processo, empresa, né, organização e marketing. Olha o que nós temos aqui, ele tem mais um. Ele botou as matérias-primas e insumos. Concorda que a partir do momento, vamos combinar, né? Você faz um produto que é a base de alumínio e aí surge no mercado uma liga metálica interessante que otimiza o seu trabalho. Você vai continuar, por exemplo, fazendo garrafinha d'água aqui, que é de alumínio, mas aí apareceu um titânio lá que é mais barato do que o alumínio, rende mais, você pode botar a coisa mais fina, usa menos material, matéria-prima, e aí você consegue até dar uma forma que com alumínio dava, mas que com titânio ficou mais fácil. Então, você inova apresentando um novo produto por conta da matéria-prima que surgiu. E insumos aí são elementos de apoio, né? Os insumos, quando a gente fala, coisas que vão estar agregadas, que são fio, solda, o oxigênio que usa, enfim, são materiais que você vai acrescentar. Então, voltando aí,
Olha, eu juro. Voltando aqui na inovação, essa estrutura do mercado. E na estrutura de mercado é o marketing, a maneira como eu me comunico com eles. Então, vamos lá. Primeiro tópico, que é o grau de novidade. Uma inovação dita inovação, é conhecida como inovação em função do seu grau de novidade. E esse grau de novidade pode ser incremental, pode ser radical e pode ser revolucionária. Olha que interessante. Quando a gente fala em grau de novidade incremental, incrementar é acrescentar, né? E melhorando. É uma melhoria contínua. Quando tem uma novidade, uma inovação incremental, é porque aquele produto sofreu... É fácil da gente ver isso, sabe em quê? Em aplicativos, em programas de computador que tem a versão 1, versão 2, versão 3. É uma novidade, é uma inovação incremental. Ele pega o que tem e melhora, acrescenta funções. Por exemplo, o Windows mudou do 10 para o 11 agora. O que faz o Windows? Eles fizeram uma releitura gráfica de apresentação, ou seja, porém, quando você vai olhar as configurações, o setup dele lá, a base dele, é a mesma coisa. Só que ele agora mudou de lugar, posição, acrescentou algumas funcionalidades, tirou outras que não estavam fazendo falta, que só servia para entulhar o programa, enfim. Então, isso é uma novidade, é uma inovação incremental. A inovação radical é aquela que acaba o que tem e faz outro. Elimina o anterior. Nós vamos ver bons exemplos disso daqui a pouco. E a revolucionária, você está introduzindo no mercado o que não existe, que é, de fato, novidade. Vejam que vocês comentaram antes sobre inovação, uns falaram que é a modificação, a melhoria de algo que já existe, outros falaram que é um produto novo que está entrando no mercado, que não tinha, e o outro que fala que ele está entrando com uma inovação propriamente dita. Quando a gente fala do radical, a gente está falando de alguém que apagou ou seja, falamos aí, por exemplo, de... É algo que vai substituir o que tinha, mas quase com as mesmas funções, mas introduzindo inovação, colocando funções que não tinham antes. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos em frente aí. O que é importante a gente observar? Que temos que saber qual o tipo de inovação que vai ajudar. Quando a gente sabe esse tipo de inovação, nós vamos entender quais são as necessidades do negócio. Então, não é apenas vamos fazer algo diferente que ninguém nunca fez. Não é isso. Por quê? Você primeiro tem que saber se de fato essa coisa que você está propondo fazer, que ninguém nunca fez, ou que vai supostamente atender os seus clientes, você precisa ver se isso de fato não vai ser um upgrade nos seus negócios, ou se vai ser um downgrade, ou seja, se vai reduzir o interesse do negócio com a sua clientela. Então, um ponto importante, a gente precisa saber que, para saber o tipo de inovação, quando a gente sabe esse tipo de inovação, que é aquele lá incremental, radical e revolucionário, quando a gente sabe, a gente entende quais serão as necessidades daquele negócio. Quando eu penso em fazer uma inovação, eu estou tentando, estou buscando, melhor, tentando não, eu estou buscando, estou apresentando uma novidade. Então, eu tenho que, com essa inovação, também se posicionar contra os concorrentes. Por exemplo, a gente teve aí um exemplo clássico da máquina fotográfica. A gente vai falar isso agora. Daqui a pouquinho eu vou dar um exemplo, bem bons exemplos disso aí. A Kodak era campeã em fazer máquina fotográfica. Aí veio a máquina digital, ela chegou a fazer a máquina digital, e a gente ainda vai entrar em detalhes nisso aí. E que ela não quis investir em inovação. Ela fez só aquela maquininha digital e tal, mas aí o que acontece? A concorrente, opa, vamos fazer outro. Vamos fazer outro tipo de máquina. Ela não teve o cuidado de inovar, e eu estou fazendo uma máquina melhor do que ela fez. E aí a coisa desgringolou para o lado da Kodak. Então, o que acontece com isso é que a gente precisa saber como está o mercado e, o mais importante, registrar patente, porque ela é uma inovação sua,
e se você não registrar, alguém copia e ganha o seu dinheiro, e você vai ver o dinheiro passar para a mão do outro e você não vai poder fazer nada. Então é importante, quem trabalha com inovação, faz registro de patente o tempo inteiro, para proteger-se das cópias, ou, e até melhor, ser alguém que, de fato, está reconhecido no mercado como o criador, o processo daquele processo. E, às vezes, algumas vezes, essa inovação enfrenta esse problema da falta de legislação. É algo tão novo que não existe legislação ainda normativa do funcionamento daquilo. A gente tem alguns exemplos, agora com a tecnologia, então, muita coisa teve que ser ajustada. Tanto é, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados, que antes, se não se pensava nisso, a tecnologia trouxe, então, para todo mundo que está no mercado, lida com dados de clientes, vê os seus dados, muitas vezes, sendo utilizados por um terceiro, que foi lá e pescou, e você tem que ter esse cuidado. Olha, tem uma observação aí que o C colocou, esqueci o seu nome, se você quer ser aqui. O problema de registrar a patente é que demora a devolutiva, que a patente que é sua, pois eles vão averiguar se alguém pediu, mas ninguém mais pediu. É o seguinte, quando você pretende registrar, por exemplo, eu quero registrar esse controle remoto, aí eu tenho que descrever esse controle remoto, no mínimo os detalhes, com configurações, equipamento, materiais, componentes, insumos, processo produtivo, tudo. Eu entro com o pedido de registro. Para que o meu pedido de registro seja, de fato, aceito, eles vão fazer uma pesquisa se não há ninguém igual. Se tem alguém que fez alguma coisa igual, que você está fazendo, que já tem no mercado. Não tendo alguém, eles publicam essa sua ideia, lá ainda temporária, sob análise, para que, é igual no casamento, né? Se alguém sabe de alguma coisa, fale agora ou cale-se para sempre. Você pode estar registrando uma patente, digamos que eu sou um inventor e não registrei a patente, fiz esse controlinho, você veio aqui em casa e viu aquilo e falou assim, nossa, esse controlinho é legal, hein? A ideia do Fernando é sensacional. Você entende um pouco do negócio, você olha assim, bom, espera aí, dá para eu fazer. Aí você olha em casa, vai lá e monta o esquema todinho e entra com o pedido de registro. E aí você entra com o pedido de registro e eu não tenho nada registrado. Mas eu posso fazer um questionamento. Dizer, olha, esse cara eu conheço, esteve aqui em casa, tem provas, né? Você vai pegar, olha, está aqui tudo que eu fiz, tem documentação disso, porque quando eu fiz isso aqui, eu registrei no cartório, ou isso aqui foi um registro feito, aí você tem prova documental de como que você fez. E aí vai entrar numa discussão. Porém, digamos que não tenha essa hipótese de ninguém copiou e você está sendo o primeiro. Fez a pesquisa, não apareceu ninguém, e aí no meio do processo da validação da patente, se aparecer alguém registrando alguma coisa parecida, ele já entra com um questionamento. Você já entra com um questionamento dizendo, ó, esse cara está fazendo algo que é igual a mim e eu já estou aqui na fila. Por quê? Nessa legislação da patente, entra ganha quem fez primeiro, quem entrou primeiro. O que vem depois tem que provar que o dele é melhor, diferente, ou que ele tinha um registro anterior e caducou, sei lá, ele vai entrar com um tipo de defesa. Não é fácil de ganhar isso, porque é muito detalhado, é muito, muito minucioso. Então, aqui, ó, está dizendo, nós fizemos o registro de uma marca em 2013, e só saiu agora, e já não temos nem mais a empresa. É isso aí. Essas coisas é um problema que nós temos aqui no Brasil com relação a esses registros. Vamos em frente? Alguma dúvida a mais, pessoal? Então, a forma dessa inovação incremental é uma maneira... Olha, tem um detalhe, hein? O incremental não requer muita pesquisa, porque você já tem um produto. Você está fazendo um upgrade no controle remoto do meu exemplo aqui. Ele já existe, já funciona, e eu, na medida que estou usando, eu penso assim, nossa, se tivesse um botãozinho a mais aqui que fizesse a função tal, XYZ,
ele vai ficar melhor. Então, vou fazer uma inovação incremental, vou acrescentar um botãozinho, porque aí você também, eu já fiz uma pesquisa superficial, ninguém tem um controle remotinho igualzinho a esse, com o botão novo que eu quero colocar, portanto, eu faço uma revisão na minha patente, acrescentando uma nova versão. E aí é uma inovação incremental, de forma que eu, com isso, trago interesse para o produto, que são as versões de produtos, né? Você compra aí um computador mesmo, uma TV, um computador que tem um processador 3 GB, aí sai um 3,4, aí você troca só o processador, mas o resto da máquina continua. Então, ele faz isso, né? Nesse mundo da tecnologia é muito comum um componentezinho ser mudado para isso. Eu estava olhando hoje sobre o que tem no mercado de celulares. Primeiro que tem uma infinidade de marcas de especificações. E aí você vai olhar, eles têm umas diferencinhas entre eles. Por quê? Se for igual, é o mesmo. Então, isso é para poder ele ter a patente. O celular da Samsung tem uma Snapdragon 888. Aí o celular da Xiaomi tem o Snapdragon 887. Não é o mesmo. Estou chutando, estou brincando, tá? Estou falando uma coisa de processador. E com isso, eles fazem a mesma coisa, mas um é 888 ou até 887. Portanto, não é o mesmo produto. Então, essa lei de patentes tem essas firulas, esses detalhezinhos, que a gente tem que ver o seguinte. Primeiro que no mundo da tecnologia, eu tenho que garantir para o meu cliente que já comprou a versão desse ano, quando eu lançar a versão nova, ele não fique sem uso. Que ele não caia fora do uso, ele vai ficar muito revoltado porque comprou algo o ano passado e eu lanço um novo produto que invalida todo aquele anterior. Isso aí, Gerson, agora eu vi você escreveu aqui. Então, olha, a inovação incremental também é chamada de inovação marginal ou de sustentação. Por que isso? Marginal porque ela acrescenta, ela mexe nos limites de uso, altera limites. E de sustentação, mantém a marca no mercado. Por quê? A concorrência está evoluindo. Portanto, você precisa fazer, vê aí os iPhones, Samsung, Samsung 1, 2, 3, 4, Samsung 20, S20, S10, S21 e vai mudando. O iPhone 12, 10, 11, são inovações incrementais. Mesmo você diz, mas o antes não tinha, ou seja, mas o que basicamente o celular fazia? Esse smartphone, vê vídeo, fala, entra na internet, tem como tirar foto, fazer filme, editar. Basicamente, eles fazem isso, fora os aplicativos que a gente pode pôr mais. Controlar a conta de banco, fazer pagamentos, fazer compras. Todos os celulares fazem a mesma coisa. Qual é a diferença? Um é mais rápido, a tela brilha mais, a tela não quebra, a tela é azul, a outra é verde, e aí vai tendo essas diferenças entre eles, porque são as inovações incrementais, o aperfeiçoamento diário, né? Quase que diário, e de sustentação. Porque imagina só se a Apple lança aquele sensacional telefone, o iPhone que ele lançou, o iPhone 1, 2 lá, e ele tivesse parado ali, só com aquele modelo. Ele teria saído no mercado. Porque já apareceram outros fabricantes com outra coisa. Está entrando aí o pessoal da China, o Xiaomi, o Redmi, essas linhas, vão brigar pesado com o Samsung, com o iPhone. Por quê? Eles são capazes de fazer a mesma coisa, às vezes com alguma... como é que se diz? Algum aperfeiçoamento tecnológico a ponto de torná-los mais funcionais em determinadas formas de ver. E ele faz essa incremental, ou seja, ela se torna uma maneira de baixo custo, entre aspas, né? Claro que isso aí está falando de um mercado de bilhões aí do smartphone, mas baixo custo porque ele não tem que fazer tudo de novo, ele não parte do zero, ele já parte de algo que existe e melhora. E menos arriscada porque a marca já está no mercado, já é conhecida. Então não requer que você reinvista. É certo que pelo menos esse mercado dos mobiles aí, dos celulares, essas indústrias têm um setor de pesquisa e desenvolvimento porque eles estão buscando a inovação. Eles estão buscando não fazer mais do mesmo, o mais rápido do mesmo, e sim fazer melhor do mesmo. Então, ele tem que
eu tenho que desenvolver um novo processador, eu tenho que desenvolver núcleos de memória, eu tenho que desenvolver formas com que a tela tenha uma resolução maior, como que eu posso, então, desenvolver lentes para as câmeras, de forma que fiquem com imagens cada vez melhores. Então, faz-se uma pesquisa em paralelo. Eu posso dizer assim, alguma coisa que a gente fala assim, olha, Samsung vai lançar o S22, vamos chutar aí. Mas ela vai lançar agora, digamos, agora em outubro, novembro, lança o S22. Mas ela já tem pesquisa para o S23 e para o S24, ela já está olhando lá na frente. O que pode ser feito de diferente? E aí vai amadurecendo o mercado para chegar naquele lugar. O Kevin está dizendo que a questão maior dos chineses é que a regulação de direitos sobre o design dos aparelhos lá é muito branda. Então, eles basicamente copiam o que faz sucesso, diminuindo o custo de desenvolvimento, deixando assim os aparelhos mais baratos. Exemplo, os primeiros Redmi, que são idênticos aos iPhones do mesmo ano. Isso aí. A gente vai falar tem uma estratégia aí de inovação que tem um nome bem interessante, a gente vai comentar isso já já. E é uma coisa meio louca mesmo, olha, meio guerrilha, você vai ver só. Olha só, então vamos em frente. Vamos falar aqui da questão aí da forma mais barata, a inovação incremental, por exemplo, o Google, ele não inventou site de pesquisa, nem de e-mail, só que ele fez diferente. Ele acrescentou funcionalidades, fez um e-mail gratuito com um monte de funções. Olha lá, quem usa o Gmail, que vai lá na plataforma, dentro do Google, trabalhar com o Gmail, quanta coisa esse e-mail pode fazer. Desde agendamento de emissão e tudo eram materiais que eram pagos. Isso é grátis. O que ele vende agora é espaço. Se você quer guardar coisas, você precisa pagar. Mas o uso do e-mail é gratuito. Concorda? Então, ferramentas que antes você precisava contratar separado. Claro que tem algumas funcionalidades para o marketing digital, como gestão de funis, essas coisas assim, que ele não faz. Mas esse não é o objetivo do Google. O objetivo do Google é fazer alguma coisa que fique barato para você e que todo mundo use, porque aí ele monitora o que cada um está gostando de fazer e com isso ele vai mudando o modelo de negócio. Exatamente o que eu falei, uso grátis para coletar dados. E esses dados não é só nome, endereço, e-mail, nada. É hábitos de consumo. O grande negócio do Google, como é do Facebook, como é do Instagram, como é lá do Twitter, eles olham qual é o tipo qual o seu interesse, que categoria você, como consumidor, se enquadra. E eles vão oferecer coisas para você, vai aparecer na sua telinha objetos que você estava procurando. Isso aconteceu comigo ainda há pouco, isso acontece com vocês o tempo inteiro. Eu estava olhando, o que era mesmo? Eu estava olhando esse negócio do celular, mas eu acho que era coisa de monitor, e não deu 5 minutos, começou a aparecer, em qualquer página que eu entrava, uns quadradinhos lá com os monitores diferentes, alguma coisa assim. Pô, mas eu só fui olhar só para saber. Sem contar que você ainda recebe um telefonema de alguém querendo lhe vender alguma coisa, querendo te oferecer uma assinatura, alguma coisa assim, que você nem lembra se entrou em algum lugar e se cadastrou, que você não se cadastrou, ele pescou os seus dados. Ele pescou seu dado na rede social. Existem ferramentas que conseguem varrer e-mail e telefone e contato, né? Os contatos de todo mundo em Facebook, em qualquer rede. Só que você tem um risco de ser processado, né? Só que ele não faz isso. Ele fala que eu sou uma promoção para você está afim. E faz. A inovação radical é novo para o mercado e que traz uma grande mudança tecnológica, estrutural e operacional. Radical tem a ver com o que tinha, não tem mais e passa a ser um outro modelo, oferecendo quase que a mesma coisa, tá? Ou ele abre um novo nicho de mercado, fazendo com que esse novo perfil de consumidor tenha um outro, aproveita o comportamento deles. Esse nível dessa inovação radical, ela é muitas vezes ela é vista como uma inovação de ruptura, uma disruptiva, porque ela faz algo diferente. Olha aqui, o exemplo bom desse radical. Quando a gente
ainda há pouco lá, a Nespresso lançou a cafeteira para você fazer café e ficou quieta lá no modelo dela. Ficou, não acrescentou nada, mas também não tinha muito o que acrescentar, é cafeteira. O máximo que pode fazer é fazer um cappuccino, botar um leite espumadinho e tal. Mas eles começaram a trabalhar nisso, mas eles tinham feito patente. Olha, você que falou aí do negócio da patente, da marca, o Gerson, né? E que teve problema para registrar, mas olha só, a Nespresso, com toda a grana que tem, banca de advogados, não sei o quê, então, influência, peitou lá e conseguiu registrar rapidinho o Nespresso Cafeteira, fazendo assinatura para comprar os, como é que chama, aquelas cápsulas. E isso é que acontece. Passou o tempo de expirar a patente, eles não podem renovar, porque ela tem uma validade, ela cai em domínio público, e aí o que acontece? Um monte de gente fez a mesma cafeteira, mudou o desenho para não ser igual, né? Também não pode ser assim, mas fez a mesma cafeteira e inundou o mercado com essas cafeteiras em que ela não criou, ela não fez, ela não mudou nada. Portanto, a cópia desestabilizou o mercado e destruiu o concorrente. Ela caiu muito na venda. Tanto é que eles começaram a apelar para cafés diferentes, coisas assim, mas o que eles buscam é fazer uma fidelização. De verdade, se eles fizessem assim, assine o café, que a cafeteira é grátis, eles estariam ganhando dinheiro. Eles ainda não fizeram isso. Mas por quê? Porque tem um mercado, todo mundo vende, e se ele der aquela cápsula, não precisa comprar dela, já tem cápsula que eu posso fazer pirata, que eu boto lá também, e vai funcionar igualzinho. Então, ela não faz mais isso, não arrisca nisso, porque ela não vai ganhar muito dinheiro. Ela tem alternativas. Nós, consumidores, eu já vi aí no Mercado Livre, vários lugares, a cápsula de metal, que eu abro a tampinha, boto o pó lá dentro, fecho e boto lá para fazer o café. Acabou, tiro ali, jogo aquele pó de café fora, boto outro e faço outro café. Eu não preciso comprar a cápsula. Então, eu compro um saquinho de café moído e tal. Se eu quiser comprar em grão também, eu não preciso mais ter que mandar moer. Eu moo em casa, já tenho uma moedorinha fácil. Então, esse tipo desse consumo mudou. Trouxe para nós... Aí, o que os caras do café fazem? Ele vende uma chaleirinha diferente, um coador adequado para você fazer um café modificado, a mesma coisa do cartucho de impressora. A minha impressora não tem cartucho, é aquela do tanque lá que saíram, eu comprei 1 litro lá de tinta, eu boto aqui dentro e boa. Só que cada vez menos a gente está usando impressora. Eu não uso muito a impressora, eu uso mais aí, por exemplo, qual é conta, aqueles boletos lá que a gente tem que pegar, eu ainda registro alguma coisa, embora efetivamente não precisa, o banco tem lá o comprovante que você pagou, se tiver que comprovar em algum lugar, está tudo em PDF, é fácil, não precisa-se de impressora mais. Mas o início da impressora, saiu o cartucho era mais caro que a impressora, lembra que a impressora era relativamente barata, uma HP, por exemplo, aquelas primeiras, a impressora custava 200 e o cartucho custava 100. 2 cartuchos, você comprava outra impressora. E aí o que acontece? Isso é caro demais. Por quê? A impressora estava subsidiada pela venda do cartucho. Só que, no instante, o mercado se movimentou e criou um novo cartucho que se adapta na impressora deles lá. E eu compro um cartucho de segunda linha, que eu passei a comprar também um bocado de vezes, porque o cartucho era muito caro. E o outro de segunda linha funcionava igual. E aí também, aquela impressora ficou velha bastante, já tinha quase 10 anos, aí eu comprei essa daqui, mas já tem tempo também, e eu não compro mais cartucho, então acabou o cartucho. Então a mesma coisa o café. Fizeram o cartucho, a cápsula do café, mas ela também saiu fora. Então, olha, esse conceito de inovação disruptiva, só lembrando aí, voltando um pouquinho, é aquela que cria um novo mercado e desestabiliza ou destrói os concorrentes. Então, esse Clayton Christensen, já ouviram falar nele? É aqui, ó, esse cara que eu falei. Ele faz, nesse livro, ele começa trabalhando o conceito do... Você lembrou, Sandro, do cartucho? Eu vou lembrar um mais velho ainda. O disquete do computador. O disquetão, aquele 5 1/4, que muitos de vocês nem chegaram a vir,
Então, o disquete, 5 em 4, depois passou a 3,5, depois passou o zip drive, depois passou não sei o que, o CD, aí veio o DVD, e o disquete já ficou fora. Veio o DVD, não precisa mais disquete. O DVD, veio o DVD, já o Blu-ray, que pode guardar mais. A fita VHS também para vídeo, lembrou bem, Adriano? Esses conceitos chama-se um conceito de destruição criativa. Por quê? O disquete era 5 em 4, saiu de 3,5, matou de 5 em 4. Por que eu vou comprar um cartucho de 5 em 4, um disquete 5 em 4, que cabe menos, muito menos informação do que o de 3,5, e o de 3,5 ainda é menor. Portanto, o de 5 em 4 morreu. Aconteceu, sabe o que, com rápido também? Com fax. Lembra que saiu o fax e depois a gente começou a mandar e-mail, acabou o fax. O fax durou muito pouco tempo. Muita gente comprou fax, eu cheguei a ter o aparelho aqui de fax em casa, e é porque não recebia alguém, e por absurdo que possa parecer, ainda tem gente que pede que mande um fax para confirmar o pedido. Eu já ouvi isso outro dia. Olha só aqui que interessante. Em um nível mais profundo, né, o que se deduz é que muitos dos princípios da boa administração, olha atenção aí, pessoal, com grande aceitação nos dias de hoje, são, na verdade, adequados apenas circunstancialmente. Ou seja, o princípio da adequação, da administração, ele é ajustado, depende do momento, depende de para quem. Então, há ocasiões em que o correto não é ouvir os clientes, porque quando fez o cartucho de 5 em 4, fizeram pesquisa que se o de 3,5 seria melhor do que 5 em 4? Obviamente que não, né? Lançaram e acabou, que matou o anterior. Investir em desenvolvimento de produtos de desempenho inferior, que prometem menores margens, e perseguir agressivamente mercados menores em lugar dos substanciais. O que ele quis dizer isso com esses princípios da inovação disruptiva? Esse é o Clayton Christensen, que algumas vezes é estratégico a empresa não é dar um passo atrás, é trabalhar com produtos de mais fácil colocação, que atinja o consumidor médio que ele tem como foco, porém, ele não está querendo atingir o mercado inteiro, ele está querendo garantir uma sobrevida enquanto ele elabora o algo revolucionário para entrar no conceito da destruição criativa. Então, esse exemplo da microinformática que eu falei, que a impressora acabou com os fabricantes de máquina de escrever. E eu botei uma foto aí de uma máquina de escrever, quase das últimas que teve, que era a máquina de escrever elétrica. Tem as mais antigas ainda, que não era elétrica. Então, a máquina de escrever morreu. Entrou o computador. Hoje, um celular, eu tenho aqui arquivinho e tal, a impressora está no Wi-Fi, eu mando imprimir, não preciso botar no computador, não preciso compartilhar com ninguém, já imprimo direto no Wi-Fi. Isso é comum. Já não é mais uma coisa vista como do outro mundo, nossa, uma mega tecnologia, já é uma coisa assim comum, e que matou a microinformática. A questão aqui das câmeras digitais, melhora no Telex, né? O furinho, tracinho, ler aquele troço era terrível. Vamos lá. A inovação disruptiva também das câmeras digitais, que acabou com o negócio dos filmes. A Kodak vivia da revelação dos filmes, de vender filme. A câmera era uma inovação de estilo. A câmera quadradinha, redonda e tal, mas tudo era para revelar. Quando entrou a máquina digital, acabou a revelação de filme. E até porque nós, quem gosta de fotografar, que tinha coisa, antigamente fotografar era algo para fotógrafo. Poucos de nós, primeiro que a câmera era cara, e depois tinha um negócio de revelar, que também gastava mais um dinheiro, você comprava uma câmera, guardava ela quase 2 anos, para quando tivesse um dia especial, você botava um filme e tirava foto. E aí tirava foto, e meia dúzia ficava queimada, a outra meia dúzia ficou tremida, e você aproveitava 5 fotos da festa que você quis fazer. O Polaroid, né, que imprime na hora. O Polaroid é uma reação química, é legal isso, também é interessante. Cheguei a experimentar essas câmeras. Também, mas era caro.
o cartucho lá das fotos, das chapas, vamos chamar assim, daquele material que seria sensibilizado para fazer a foto, era caro também. Então, era uma coisa proibitiva, não é todo mundo que podia comprar. Aqui no Brasil, então, muito caro. Então, acabou a revelação de filme. Os celulares que entraram substituindo as câmeras digitais. Quem de vocês aí, ou quem de nós hoje, iria comprar uma câmera digital? Tem um celular. O celular faz tudo. Faz essa foto que a gente precisa. Aquela câmera digital grandona vai ficar mais para quem é fotógrafo profissional, que trabalha em estúdio, que vai fazer um padrão de foto com uma outra interferência, que o celular já vai ser mais difícil de fazer. Até por conta do tipo de lente, às vezes, que você precisa. Mas, daqui a pouco, o celular está chegando lá também. A gente já tem lentes muito poderosas colocadas em alguns modelos de celular. Um outro exemplo, o celular que substituiu o telefone fixo. Morreu o telefone fixo. Né? Quem ainda mantém telefone fixo? Muito pouca gente. Ainda é hoje por conta das assinaturas de TV aí que bota, se você puser o celular, botar o telefone, você tem um desconto na assinatura. Mas isso está acabando também. Tá? Até esses combos aí estão indo embora. E, por fim, a impressora 3D. As impressoras 3D já foi feita uma moto elétrica, isso aí foi em 2016. A França, um grupo francês lá de pesquisa de uma universidade, criou uma moto elétrica que foi toda impressa em 3D, a partir de micropartículas lá de alumínio, e ela montou essa motocicleta. Portanto, imprimir impressora 3D faz casa, a gente já está vendo que é possível, que a tecnologia ainda não é veloz o suficiente e os recursos ainda são caros, por conta da inovação. Daqui a pouco, isso vai se tornar muito simples. Você vai numa loja, ou aqui na internet, na internet, olha o catálogo e vê assim, eu tenho um terreno ali de 20 por 50, então eu vou, um terrenão, então eu vou chegar para eles, vou escolher uma casa aqui nesse catálogo, eu clico lá e daqui a 3 dias está entregando a casa lá, impressa, o modelo que você quer. Então, e toda certinha, beleza. Então, a impressora também vai estar ativando, vai fazer qualquer coisa. Então, olha, a inovação, nós vimos que a radical e a incremental, a radical elimina o anterior e cria um novo, e a incremental melhora, né? O orelhão, lembrou bem, a Maria aí está falando do orelhão. O orelhão foi embora, acabou o celular, acabou com o orelhão. Ninguém tem mais. Então, essa inovação radical e incremental, ela é boa quando acontece ao mesmo tempo. Pensa só, a gente tem um celular que elimina o modelo anterior, mas ele é uma melhoria do atual. Não é? E a série Samsung S, os iPhone, alguns modelos deram um salto de tecnologia que o anterior praticamente ficou lixo, virou lixo, morreu. Ninguém quer mais o anterior porque o atual mudou o desempenho, mudou as características, até de design, quando a gente está falando do marketing, até o design do produto. Você não vai comprar um iPhone 5 hoje, porque bom, é um tijolo, é menor, não faz a mesma coisa, já não roda mais os aplicativos que precisa ter hoje. Então, essas novidades, elas foram radicais, embora sejam o mesmo produto, e ela é incremental, porque ela é uma evolução do produto anterior. Então, o ideal na inovação é quando você consegue ter essas duas coisas juntas. Então, investir em inovação é alguma coisa. Pode falar, Kevin. Nessa questão cairia, por exemplo, a Intel, que ela trabalha, Intel e a AMD acho que também trabalha naquele sistema tic-tac que eles falam, né? Um semestre eles lançam uma melhoria, um produto novo, no próximo semestre a melhoria, e no outro semestre eles mudam totalmente pinagem, plataforma e alteram o produto novamente. Sim, isso aí tem a ver com marketing também, né? A estratégia de se manter vivo, né? Primeiro, ele não tem... Com isso, a concorrência fica com dificuldade de acompanhar um sujeito desse, concorda? Sim,
que ele vai lançar de novo agora? Né? Como é que é isso? Tanto é que tem os olheiros aí que ficam buscando quais são as novidades que vão vir no novo processador, no novo telefone, no novo aplicativo, qualquer que seja. Esse mundo da tecnologia é clássico, é bem interessante, que é o que mais acontece. Pelo que eu estava vendo na questão da tecnologia, exatamente isso sobre o concorrente conseguir alcançar, que no caso é a briga, por exemplo, de AMD e Intel. A AMD buscou melhorar o produto conforme as limitações que eles tinham de tecnologia. E a Intel buscava diminuir a arquitetura em nanômetros, né, do processador. Que eles conseguiram quebrar a lei de Moore, né, que é chegar a cada ano, acho que a cada um ano, ele dobrava o poder de processamento, né. Agora eles não conseguem mais, tanto é que a Intel, acho que, se não me engano, ela declarou que ela não vai mais diminuir a arquitetura e sim tentar melhorar, fazer o que a AMD vinha fazendo, por exemplo. Porque a lei de Moore já era, não vale mais. Sim, mudou o paradigma. O que eu quero dizer é o seguinte, eu li há 2 dias, ou ontem, parece, alguma coisa nesse sentido, que a Intel está lançando um mini computador, um processador, que, na verdade, que não precisa de cooler, não precisa de refrigeração. Ele trabalha frio, trabalha bem, quer dizer, ele se dissipa, o corpo dele já é dissipador de calor. Porque o grande problema, o que acontece? O meu processador aqui é a AMD. Por que eu comprei a AMD? Era mais barato do que o Intel e com mais velocidade. Mas qual é o problema do AMD? Ele esquenta mais. Então, eu preciso de ter um monte de cooler aqui ligado. Tenho 3 coolers dentro do processador, já vem o processador, vem com a plaquinha dele, já vem 3 coolers, um em cima do outro. Então, para refrigerar, porque ele gera muito calor. E mais os coolers do próprio gabinete. O Intel não consegue. Chegamos agora num limite, entre aspas, da tecnologia para reduzir mais ainda, né? O processo do tamanho para caber em lugares menores. E, com isso, ter equipamentos muito mais potentes, com aplicações sensacionais que somente um grande porte teria. Legal. Mas qual é a queixa do AMD? Gera muito calor. O que o Intel está fazendo? O meu não gera calor. E é tão rápido quanto o da AMD, só que não precisa ligar. Com isso, você tem o quê? Silêncio. O problema maior é o silêncio. Ou seja, se eu for gravar um vídeo, eu tive que mudar a posição aqui de microfone, porque saía um ruído, um surdo, um barulhinho lento lá embaixo. Mesmo estando tudo sempre limpinho, com óleo, tudo legal, tem uma zoeirinha lá do processador. Isso não é o meu caso, mas quem trabalha com música, com qualidade de som, esse aí é um problema grave. Não pode usar esse tipo de processador. Ou colocar a torre do outro lado da sala, trabalhar com um estúdio pequeno e colocar a torre do outro lado, no outro gabinete, hermeticamente fechado, e aí não tem ruído de zoeira nenhuma de processador. Enfim, o que acontece é que as empresas, e isso você verá, quem quiser, quem for ler esse livro, vai ver que o Christensen faz exatamente esse percurso do disquete de 5 em quarto até o advento da nuvem. Porque o que acontece? O disquete, que era o que a gente armazenava 5 em quarto, 500, 200 e pouco, eu acho que é 256 ou 512 K, 256K, o outro saiu com 3 e não sei quanto mega, então já pulou muito. Depois veio para o pendrive, um pendrive de 1 tera e tudo mais. Hoje a gente trabalha com isso em nuvem. E o próprio Windows já vai sair na próxima versão, eles já estão fazendo isso. A versão não vai ser mais instalada no computador, vai ser nuvem, processamento em nuvem. Isso não é nenhuma novidade, só que ele vai botar isso no ambiente doméstico. Qual é a vantagem disso? Eu vou pagar uma mensalidade para eles para poder usar o sistema, está sempre atualizado, não tem problema com vírus, eu não tenho que esquentar com muita coisa de instalação e tudo, porque ele já vai botando e acabou. Mas aí eu pago a mensalidade, ganhou uma recorrência, mudou o modelo de negócio, que antes era, faço um programa e vendo assinatura. Hoje, eu vendo o aluguel, como a Adobe já faz. Quem trabalha aí com design gráfico, que trabalha em agência, ou trabalha em arquitetura e tudo, ou até em edição de vídeo, em edição de áudio,
que tem os pacotes da Adobe, a Adobe hoje não vende mais o pacote. Aliás, se você quiser comprar, é caro pra caramba, 4 mil, 6 mil e poucos reais uma compra. Para depois você pagar mais não sei quanto a cada ano para fazer as atualizações. Ele tem uma alternativa em que você não paga os 6 mil e tanto, mas você assina por 300 e poucos reais por mês, que não é barato também, e você tem todas as ferramentas ali disponíveis online para você. A Microsoft já faz isso com todo o pacote Office, o 365 é todo online, portanto, olha as inovações que foram saindo. São incrementais e disruptivas. Por que incremental? Porque é uma melhoria do que já existia. E por que é disruptiva? Porque mudou o modelo. Antes eu comprava o programa, agora eu alugo o programa. Então, ele quebrou com o conceito. E tem mais uma outra coisa. Ele, dessa forma, e era um problema era um desafio que o Windows cobrava para você comprar o pacote lá, o sistema operacional, enquanto a Apple fornecia o sistema operacional de graça e vendia os aplicativos. E aí, o que acontece? Como a Apple tem um destaque no mercado, ela podia fazer, eu dou o aplicativo, você não precisa preocupar, você que vai comprar um computador também é muito mais caro do que um padrão Windows, né? Com outra BIOS, com outra programação, com outra arquitetura, melhor dizendo. Então, o que acontece é que nós temos aqui, por exemplo, a Kodak, dando uma lembrança aí da exceção, a exceção do disruptivo e do ruptivo e do radical. A Kodak chegou a fazer isso. Ela que inventou a câmera digital, vocês sabiam disso? Só que ela não investiu em melhoria disso. Quando ela foi criar e ela fez um investimento mais maciço, ela quebrou, porque ela perdeu o mercado, porque rapidinho outros fabricantes apareceram. A Nikon, a Canon, a Ricoh, todas as tradicionais começaram a lançar a máquina, e a Kodak ficou para trás. Tanto é que, para muitos de vocês, Kodak é sinônimo de uma máquina velha, de uma máquina antiga. Você não vai usar isso. Mas a Kodak ainda está no mercado, não mais de câmera. A Kodak está no mercado de filme. Filme não, chapa. Chapa para raio-x. Equipamento que ainda, enquanto tiver esse diagnóstico por imagem com filme revelado, a Kodak ainda está vivendo. Vai acabar, porque eu já vi sistemas de radiologia sem chapa, né? Como diz assim, sem placa, sem filme. É digital, é um scanner. Tem radiação também, mas ele não imprime, ele bota aí na tela. Já é uma mudança, é disruptiva, é incremental, porque mudou o modelo, acrescentou alguma coisa, e é ruptiva porque o modelo anterior morre. É substituído completamente. Então, aí estamos na nossa conversa do manual do Oslo, aí, do Oslo, que é da Suécia lá. Eu vou copiar esse link aqui, essa URL, e botar para vocês aí no... Como é que chama? Botar aí no chat para vocês baixarem. Tá? Quem for agora, já baixa ele lá. Antes, porém, alguma dúvida, algum comentário, que a gente vai entrar no Trello daqui a pouco. Aí é outra conversa. Tá aí no chat. E essa apresentação também daqui a pouco está lá na plataforma. E vocês podem baixar daí direto. Deixa eu só fazer Avisem se conseguiram baixar, se alguém está com alguma dificuldade, se deu certo. É um manualzão aí, tem um bom número, não sei nem de cabeça, mas tem umas 100 páginas, alguma coisa assim. 136. Quanto? 136. Por aí. Sabia que tinha mais de 100, obrigado. É um livrão, é um manual interessante, que se chama manual, mas é todo o tratado, todo como que se classifica a inovação, como que você consegue. Pessoal, isso é para acrescentar para quem está a fim de estudar mesmo, para ir fundo, para buscar uma nova solução, fazer algum negócio, criar inovação. Eu sugiro fortemente que vocês mergulhem nesse universo da inovação, porque
por uma principal e única razão. Só assim que a gente se sustenta no mercado. Se você fizer mais do mesmo, você tem os seus dias contados. Por isso, aí você vai assim, mas, poxa, o que eu vou fazer então para inovar? Eu não sei o que eu posso fazer para inovar. É a questão de estudar o mercado, de analisar o que você tem de interessante que você possa apresentar para o mercado, o que você pode ver a concorrência, né? O que a concorrência está fazendo, como é que isso está se portando, quais são os movimentos. Pessoal, como eu disse para vocês, a gente não vai parar de estudar nunca. Se a gente quer ir em algum lugar, a gente vai ter que estar sempre olhando alternativas. Nesse manual precisa criar conta? Oi, não entendi. Tem que criar conta também, não? Não, não. Não é para ter. É no OneDrive direto. Entra direto no Drive e aí lá em cima vai ter uma setinha para você baixar, né? Você baixa ele. Ok. É só baixar. Eu pus ele livre, aberto para edição, né? Quer dizer, não é o caso que ninguém vai conseguir editar, porque ele está em PDF, mas para exatamente não ter nenhum nível de bloqueio com relação a ter acesso, né? Eu estou abrindo aqui a nossa tela do Trello. Já temos, alguns de vocês já entrou aqui, já conseguiu chegar na plataforma. Eu vou abrir a tela aqui o máximo possível, porque eu vou fazer uma... Diga lá, Kilson. Pode falar. Quem levantou a mão aí? Espera aí. Está aqui no... Ah, porque andou, né? Espera aí. A Vanessa já colocou. Obrigado, Vanessa. Já coloquei também. Pessoal, todo mundo vendo aí, ó, a telona aí que a gente tem. Eu abri aqui um máximo para a gente ter uma noção do que acontece quando a gente está nesse ambiente do Trello. Basicamente, o Trello é uma composição de 3 quadros: o a fazer, o fazendo e o concluído, o feito. Isso aqui eu posso mudar de ordem, eu posso fazer uma arrumação do jeito que eu quiser, tá? Eu posso colocar isso em outra posição. Portanto, eu só estou buscando aqui, mostrando para vocês como que eu processei. Uma vez mudado de lugar, ele não volta mais para lá. Então, eu tenho que pegar e rearrumar, se eu quiser. Pergunta para a próxima reunião. E botar assim. Observa que, nessa primeira... cada um desse negocinho aqui se chama quadro. Quando eu quero abrir aqui, olha, eu tenho... vejo o quadro de nova maneira. Eu posso botar ele sob forma de cronograma, eu posso botar sob forma de tabela, de calendário, painel. Isso tudo foi colocado agora. Isso não tinha. Só que aqui, essa versatilidade é para quem tem o Trello Premium, quem pagou. Como a gente está no de graça, a gente não vai usar isso aqui. A gente pode usar a alternativa disso, que eu vou mostrar para vocês, em cada um caso desses aqui, como é que estão essas alternativas. Vamos lá. Quando eu clico aqui numa ficha dessa, abre aqui o cartão, eu botei o nome lá. Dica técnica, etiquetas, tal, como querem, clique para saber mais. Então, na lista de recursos para projetos, eu criei uma lista com esses nomes. E aí eu posso botar aqui toda a explicação para que serve e eu posso colocar aqui quem tem acesso, eu vou adicionar no cartão pessoas que podem estar trabalhando juntos, etiquetas, que é colocar essas cores aqui que eu vou
visualmente identificar na plataforma elas. Posso colocar um checklist. Quando eu ponho checklist, eu estou pondo um conjunto de atividades que eu preciso cumprir para dar aquela tarefa como concluída. Então, basicamente, o Trello é um organizador de tarefas, de tudo que a gente vai fazer dentro de um projeto. Então, nesse caso, eu vou abrir daqui a pouco uma outra atividade que eu já fiz e não essa do exemplo. Basicamente, você tem aqui acréscimo de fichas. Essas fichinhas, eu mexi no quadro inteiro, que eu posso mudar de posição, mas eu posso também, se isso aqui, ó, por exemplo, fazer rascunho do banner do site, essa página, essa fichinha que está aqui. Digamos que está aqui no a fazer. Eu posso botar ele para cá enquanto eu estiver fazendo, está pendente, eu comecei a trabalhar. Posso colocar aqui como concluído lá, fiz a ficha, acabou. Só que observa o seguinte, tem uma data aqui que eu coloquei. Se eu colocar aqui essa data, se eu clicar nessa fichinha, deixa eu abrir aqui. Opa, cliquei 2 vezes. Quando eu clico na fichinha, eu tenho aqui, ó, etiqueta, time de design, é a equipe que vai trabalhar. Quando é que eles têm que entregar? Dia 31 de agosto. Se ele entregou antes ou está pronto, ele clica aqui, pronto. Beleza? Posso colocar uma descrição, colocar uma observação a mais. E observa aqui embaixo a atividade, ó. Tudo que a gente vai fazendo, fica uma memória aqui, ó, embaixo, dizendo para nós o que já foi feito, quem foi que fez. Quando a gente está trabalhando em equipe, aparece o nome da pessoa que foi lá. Eu posso colocar botões para automação, que se a pessoa quiser entrar no cartão, mover o cartão, a pessoa só clica no botão e isso faz para a gente. Esse movimento que eu fiz aqui de arrastar, ele pode ser automatizado, em função das necessidades do projeto. Eu vou dar um exemplo aqui de algo pronto, para vocês terem uma ideia de como que eu trabalhei. Essa ficha aqui que vocês estão vendo, esse quadro, está aberto. Quem entrou aí, está direto, está com acesso nele. Pode olhar à vontade, aí é uma ferramenta, aí é um rascunho de tudo que a gente pode fazer. Só que eu vou agora pegar no Trello, nos quadros que eu já tenho produzidos, eu vou clicar aqui e vou abrir uma dessas fichas. Digamos aqui, eu peguei comunicação empresarial, vamos ver se ela está aqui. Olha só. A fazer, fazendo e feito. Aula 4. O que eu tenho na aula 4? Aqui eu ainda tenho para fazer. Mas a aula 4, a aula 1 já estava feita. Olha aqui o que foi a aula 1, que eu estava preparando a aula aqui nesse meio. Aula 1, cenário, online, contexto, instruções de como o aluno deve proceder nas diferentes situações ao longo do curso, introdução à disciplina. O que esperar? Quais as expectativas? Vídeo 1. Vídeo 1, apresentação do professor, boas-vindas, 3 minutos. Vídeo 2, apresentar e aplicar a pesquisa de expectativas e ambientação via link, 2 minutos. Vídeo 3, descrição da disciplina, estabelecer o contato entre... Ou seja, tudo está descrito aqui de como será a aula 1. Beleza? Aqui, ó, como eu estou nela fazendo ainda, se ela já tivesse sido pronta, os vídeos, tudo prontinho, eu já passaria ela para cá. Feito. E aqui eu tenho toda a descrição de tudo que eu tenho para fazer. E observa um detalhe, tem um botãozinho de anexo aqui, que eu posso colocar um vídeo que eu gravei, que está lá no OneDrive, ou está no Trello, ou está no próprio computador, está no Dropbox, ou seja, tenho acesso com o link. Se eu colar aqui o link aqui daquilo que eu dei para vocês ainda há pouco, eu posso dizer aqui, ó, manual de Oslo. Tá? Eu clico no anexar. Esse manual que eu dei a vocês já está agora incluído aqui nesse contexto aqui, ó. Vê aqui embaixo. Aqui está o manual do Oslo, que foi adicionado ainda há pouco, e isso fica para a equipe, para o pessoal que estiver trabalhando. Se eu clicar lá no Clips, olha o que está acontecendo, vai me mostrar o manual do Oslo. Está aqui o manual, todo aqui, 136 páginas, eu posso ler o manual, fazer uma referência e acabou. Vou fechar aqui porque não é objetivo da gente baixar esse manual, tá? Então aqui, ó, anexei. Pode ser os vídeos que estão aqui, ó, vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3. Eu posso botar o link. Aonde que estão esses vídeos? O vídeo está lá no OneDrive também, eu gravei e está lá. Ou então esse vídeo está no YouTube. Eu posso pegar o link do YouTube e colocar aqui também. Beleza? Então aqui, essa questão dos quadros, ela pode ser visto aqui
tá? E está passando por um upgrade, de maneira que será movido em breve. Visualize agora a futura barra de tarefa. Então, vamos ver o que ele vai mudar aqui. Ele vai mudar para fazer um outro desenho. Então, não vamos perder tempo com isso agora. Eu posso clicar aqui onde tem a palavra Trello, que ele vai mostrar todos os quadros que eu tenho produzidos. Tá? Das aulas, os quadros pessoais de projeto, os quadros de aula mesmo, propriamente dito. Eu posso atribuir estrela para que ele apareça em primeiro lugar. São os quadros que estão em evidência, que para não ficar... Imagina só, quando eu tenho aqui, ó, mostrar quadros menos ativos. Tem 12. Então, tem, ó, mais quadro que tem aqui, ó. Tá? Então, eu posso criar quadro a partir daqui, criar novo quadro, como posso criar lá. Aqui tem uma área de trabalho, eu tenho aqui modelos que agora a gente pode utilizar, modelos que já estão meio prontos, isso é novo, né? Então, para a educação, por exemplo, tem modelos para aprender idioma, aula de planejamento, elaboração de projeto de pesquisa, pessoal do TCC aí, ó, elaboração do TCC, projeto de pesquisa, pode usar isso aqui. Você se inscreveu e entrou aqui nessa página, como eu fiz, para que a gente possa trabalhar juntos. Aqui foi meio somente vocês estão aqui cadastrados para compartilhar apenas essa daqui. Vocês não conseguirão ver as outras que eu tenho. Você só está vendo essa. E mais um outro detalhe. Você pode criar o seu, porque você se cadastrou, botou seu e-mail, seu login, e aí você tem direito a usar esse Trello do mesmo modo que eu aqui, só que fazendo os seus. Então, pega lá no modelo, coisa do TCC, para você botar o cronograma do que você precisa apresentar lá para a professora Roberta, o que é dia 25, tem que apresentar a introdução pronta, depois fazer a outra etapa, depois que teve a revisão, ajustar para a introdução. Então, e ali você vai pondo, por exemplo, artigo que você achou para complementar a ideia, você já põe um anexo ali, já fica separadinho. Você não vai perder esse material nunca mais, está ali. E aí você já vai pegando e vai construindo o corpo do trabalho, que você também pode anexar ali. Com os dois grupos que eu estou trabalhando no TCC, eu pus tudo no Google Drive. Por quê? A observação está lá, não precisa baixar arquivo, já está lá, trabalha lá dentro mesmo, faz as alterações que são pedidas, compartilha o link e a professora lá entra também, mesma coisa. Não precisa ficar baixando o material, fica tudo na nuvem, a gente economiza espaço. A gente economiza espaço e tempo, até porque você também pode olhar no seu celular, esse negócio todo, se você estiver no meio da rua, alguma coisa, em um outro trabalho, alguém de nós pergunta, ou professora, ou um colega, você viu tal coisa, você rapidinho dá uma olhada ali, pessoal, tá ali, tá? Você anexa o material que você achou, pronto. A história do Trello, ela é baseada numa ferramenta chamada Kanban. Kanban é organizar as tarefas em 3 níveis: a fazer, fazendo e feito. Então, a partir do momento que você organiza esse seu trabalho de forma a ele ficar visualmente distribuído e com controle das ações, e que também trabalhando em equipe, você pode ir lá, você pode ver que aqui em cima tem, ó, convidar. Se eu clico aqui, aparece para eu colocar o e-mail, ou criar um link e mandar para a pessoa. Só que ela precisa estar cadastrada no Trello, tá? E é grátis, não preocupe, estou reforçando isso. Eu não pago nada no Trello, eu uso a função grátis só. E ela já vai dar conta para você para um monte de coisa. Claro, projetos sofisticados vão exigir coisas mais sofisticadas, que não é o nosso caso, né? Agora, a não ser que a gente comece a trabalhar com uma equipe de desenvolvimento, de inovação, dentro de uma empresa, com pesquisa e desenvolvimento e tudo, aí o negócio vai ficando bem mais legal e é bem mais maduro. Mas não é para a gente chegar lá. Quando a gente chegar lá, nesse nível aí da empresa, a gente já está mandando bem no Trello. Então, é hora de aprender e de utilizar, acertando e errando, é agora. Então, a minha intenção na aula de hoje é conversar com vocês sobre o que é inovação, que tipos de inovação a gente tromba no mercado, como se diz na gíria. 2 autores interessantes, o Manual do Oslo, que é de uma universidade, e esse Dilema da Inovação, é uma literatura, são 2 literaturas muito importantes, muito interessantes,
para quem quer mexer com inovação. No final desse semestre, as últimas aulas são sobre startups e inovação, e a inovação está lá. E eu vou trazer para vocês vários exemplos de startups que eu mentorei, do que é que o pessoal faz, como é que é o conceito, para vocês terem uma ideia de que esse Trello, o Kanban lá, o SWOT, as ferramentas de avaliação que vocês aprenderam, são largamente utilizadas, que é o que facilita a vida e impede que a gente repita processos, que a gente faça 2 vezes o mesmo trabalho e que a gente tenha resultado que a gente pode mensurar se conquistou um bom resultado ou não. Combinado? Pessoal, não quero me estender muito mais hoje com o conteúdo, né? E espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje da inovação. A aula que vem a gente já vai aplicar Design Thinking, nós vamos fazer uns debates aí interessantes sobre os conceitos do Design Thinking, das 5 etapas do Design Thinking, tá? E aí vai o que acontecer? A gente vai trabalhar desde a ideação até a prototipagem, ou seja, desde eu tenho a ideia e como que eu construo, como é que eu ponho essa ideia em prática. O Design Thinking é uma ferramenta, melhor dizendo, é uma estratégia de elaboração de negócios, de modelo de negócio, de construção de negócios. E aí o que vocês podem fazer, que eu sugiro, quem tem ideia, quem tem um processo, quem tem uma empresa, quem tem uma intenção de fazer algum tipo de negócio, a hora é essa de botar em prática. Por quê? Você vai errar, acertar, a hora de errar é agora. Depois que você botar lá, tirou o CNPJ, começou a pagar imposto, você tem que acertar, não pode errar. Então agora é a hora da gente testar esses valores e, com certeza, vocês contem comigo, o que eu puder dar uma luz aí no túnel, pode contar comigo, tá tranquilo, nessa questão do uso do Design Thinking, dessa ferramenta do Trello, usem, vejam isso. Pessoal, a hora é agora de estudar. Depois que a gente vai pôr isso em prática, a gente vai ter menos tempo. Então, agora é a hora de você separar um tempinho na sua vida, porque você está fazendo um investimento em você mesmo. Não é para tirar o diploma, porque esse diploma está cada vez pior. Você sabe que ele cada vez se enquadra menos no mercado. Ter só esse diploma não basta. Você tem que ter outras competências. E as competências que o mercado mais pede no campo de vocês, seja da contábeis, seja da administração, seja nos sistemas, qualquer que seja, quem manda bem em ferramentas ágeis, que são Scrum, Trello, Kanban, o Design Thinking, quem domina esses conteúdos, esses conceitos, tem essas competências, se diferencia no mercado. Mesmo que, se tem vários que têm o diplominha lá de administração ou de contábeis, quem tem esses diferenciais é melhor visto no mercado. Mas não estou pensando só em arranjar emprego, não. Eu estou pensando em que você pode abrir o seu próprio negócio. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ser dono do nosso nariz. Você não pode ficar nessa da vida inteira vendendo o seu tempo em que você poderia estar crescendo e até escalando mais, porque tem um salário. Por um lado, é gostoso. É a tal da zona de conforto. O salário segura você. Tem muita empresa... Deixa eu abrir de novo, que fechou aqui rapidinho. O que é que o Gerson comentou? Ah, não, mas, ô Gerson, empresa que acha currículo que tem várias formações, acha ruim, é porque a empresa não presta. Porque se a empresa for boa e ter visão de mercado, ela vai querer um cara que tenha versatilidade. Essa aí é justificativa para não pagar, para dizer assim, dei muita formação, você não serve, você está além do que a gente precisa. É uma maneira bacana de dizer assim, olha, você está fora, meu amigo. Você vai criar problema para nós aqui, o negócio é sempre o mesmo, eu só quero alguém que saiba só apertar parafuso, mais nada, vou pagar R$10 para você e você dê-se feliz porque você arranjou um lugar para pagar R$10 no mercado. Cria o seu. Pessoal, sinceramente, eu dou aula aí na faculdade, mas já tem bem faz tempo, hein? Já tem bem uns 12, 15 anos que eu não sou empregado. Trabalho para mim, cara. Tenho uma empresinha pequena. O que eu preciso para viver? Não tenho mais sonho. Já tive de ter avião, barco, iate, ter casa na praia lá, de frente para o mar, aquela mansão. Aquilo.
Só se eu acertar agora na Mega Sena, acho que eu vou, de vez em quando eu jogo. Se eu acertar, eu até compro uma casa na praia, eu tenho grana para isso, mas eu não vou ficar me estourando para isso, não. Como trabalho, o mais importante é ser feliz, meu. E você tem que fazer o que você gosta, porque a vida vai ser dura sempre. Eu amei ter avião, tinha vontade de ter avião. Eu nasci lá no Rio e perto tinha um aeroportinho lá perto da praia lá da Barra, e até hoje existe esse aeroporto. E eu vi aqueles aviões, eu falei assim, pô, um dia eu quero ter um avião, cara. Quero ter um avião, eu adorava, meu sonho era ser piloto. E aí, quando eu fui ver para ser piloto, naquela época, não podia usar óculos. Eu sempre usei óculos, eu sempre fui míope, então eu não ia passar no exame médico. Eu falei assim, nem vou, porque passo na prova, mas vou ficar no exame médico, porque tem que ter visão boa. E aí, então, eu estou fora. Então, nunca tentei nem ser piloto. Hoje não precisa nada disso. Tem piloto com óculos, fundo de garrafa, e o cara está lá pilotando. Antigamente não podia. Então, pessoal, meus amigos e minhas amigas, é o que eu queria deixar e que quis deixar de recado para vocês na noite de hoje. Hoje, eu tomei um tombo e que eu machuquei o braço, estou aqui com o braço doendo aqui para cima, fui olhar para o avião e tropecei e caí. Então, boa noite para vocês, vamos lá, não pode ter restauração no dente, senão cai. É isso aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Super boa noite. Boa noite, professor. Valeu. É bom vocês estarem por aqui. Eu gosto quando está a casa cheia, que vem todo mundo. Eu acho que vocês estão juntos, né? Estamos juntos aí na coisa. Eu acho que vocês estão... Espero que vocês estejam, de fato, aproveitando. Boa noite. Melhoras aí. Falou. Boa noite, Fernando. Melhoras aí, viu? Obrigado.